Bem-vindos ao terceiro episódio da nossa série sobre os atributos de Deus. Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais fundamentais e libertadoras da fé, a de que Deus não precisa de absolutamente nada. Ele é autoexistente. E para começar, vamos com uma pergunta bem direta que talvez mexa com algumas ideias que a gente tem. Será que o Deus em que cremos é um Deus carente? A gente ouve muito por aí, né, frases como Deus precisa da sua ajuda, Deus precisa do seu louvor. Essas expressões, muitas vezes ditas com a melhor das intenções, podem acabar pintando um quadro de um Deus que é necessitado, que depende de nós. E isso transforma a nossa fé numa espécie de negociação. Só que as Escrituras nos apresentam uma realidade completamente diferente. Uma realidade baseada numa distinção que é absoluta, fundamental, a diferença entre o Criador e a criatura. Olha só esse contraste. Nós, as criaturas, somos dependentes de tudo: ar, comida, sono. Já Deus é a fonte de toda a vida. Nós fomos causados e somos sustentados a cada segundo. Ele não. Ele não foi causado e ele se sustenta. Nós somos limitados, ele é o fundamento ilimitado de tudo que existe. A lógica é simples. Nós precisamos, ele. E essa característica tem um nome. Um termo teológico que é aceidade. Vem do latim ace, que quer dizer de si mesmo. Isso significa que a vida e a existência de Deus vêm inteiramente dele mesmo. Ele não depende de nada nem de ninguém para ser quem ele é. E olha, isso não é só uma ideia filosófica, não. É exatamente assim que o próprio Deus se revelou para nós ao longo da história. Lembra da cena de Moisés na sarça ardente? Quando ele pergunta ao nome de Deus, a resposta é essa declaração poderosa: eu sou o que sou. Repare que ele não diz eu me tornarei ou eu fui feito. Ele simplesmente é. Uma existência absoluta que não depende de mais nada. Isso quer dizer que a identidade de Deus não muda com as nossas circunstâncias, com a nossa força ou com a nossa fraqueza. Ele é a realidade fixa, o ponto de referência para todo o resto. Séculos depois, lá em Atenas, o apóstolo Paulo vai encontrar uma cultura cheia de deuses. Deuses carentes que precisavam ser servidos, alimentados, agradados pelas pessoas. E Paulo chega e diz o seguinte: o Deus verdadeiro, aquele que fez o mundo, não é servido como se precisasse de alguma coisa. Pelo contrário, é Ele quem dá a todos a vida, o fôlego e tudo mais. O nosso Deus não é um receptor necessitado. Ele é o doador generoso. Isso nos leva a uma pergunta importante, né? E a nossa adoração? E o nosso louvor? Será que servem para alimentar a Deus? Para preencher alguma falta nele? O próprio Deus responde isso lá no Salmo 50. Ele diz: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. É uma correção direta a essa nossa ideia de que estamos dando a Deus algo que ele já não possua. Ok, mas se Deus não tem necessidade nenhuma, será que isso não faz dele um ser distante, talvez até meio frio? A verdade é justamente o contrário. E aqui está o ponto-chave. Um Deus autoexistente não é um Deus solitário. A gente precisa lembrar que ele é uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo, existindo em perfeita comunhão de amor desde sempre. Ele não estava sozinho, não precisava de companhia. O próprio Jesus afirma isso. Ele diz que assim como o Pai tem a vida em si mesmo, ele também deu ao Filho ter vida em si mesmo. É uma plenitude de vida que existe dentro do próprio Deus. Então por que ele nos criou? Por que ele nos salva? A resposta é impressionante. Não por necessidade, mas por um transbordamento de amor. Ele não nos cria para ganhar algo, mas para dar de si mesmo. E essa é a definição perfeita de graça. É o favor que a gente não merece. O amor que vem de um Deus que não precisa de nada, para uma criação que não tem nada para oferecer que já não seja dele. É amor puro e desinteressado. Entender essa verdade, nossa, isso transforma a nossa vida espiritual por completo. Ela deixa de ser uma troca, uma negociação e se torna uma resposta livre, uma resposta de pura alegria. O resultado é uma vida de liberdade. Primeiro, uma humildade verdadeira, porque a gente entende que não tem como colocar Deus em dívida conosco. A obediência vira uma resposta de gratidão, não um pagamento. Segundo, a oração se torna honesta, um ato de dependência total e não uma lista de exigências. E terceiro, a nossa fé se torna segura,
porque ela não se baseia na nossa capacidade de agradar a Deus, mas no caráter dele, que é imutável e nos sustenta. Então, para a gente resumir, Deus é completamente independente, autoexistente. É a tal da azeidade. Já nós somos criaturas totalmente dependentes. Por isso, a nossa adoração não é para suprir uma carência de Deus, mas sim para responder ao valor que ele tem. E o mais lindo de tudo, o amor dele por nós é pura graça, não nasce de necessidade. E eu quero terminar com um pensamento que é de tirar o fôlego. Quanto mais a gente entende que Deus não precisa de nós para absolutamente nada, mais impressionante, mais inacreditável se torna o fato de que Ele nos quer. Isso torna a sua graça ainda mais maravilhosa. E na nossa próxima análise, vamos explorar outro atributo fundamental de Deus. Vamos descobrir que Ele não é feito de partes, Ele é simples. Espero por todos.